Oi, oi, meus amores, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Lê, do Papo para Leitor. Seja muito bem-vindo, vinde ao meu canal. E hoje vamos falar sobre resenhas negativas do meu livro favorito. Vai doer. Hoje estamos sem cenário. Pra quem me acompanha no Instagram sabe que eu moro meio que em duas cidades. Hoje eu estou na cidade que não é minha casa oficial. Então, estamos sem livro, sem estante, mas bora pro livro. Bom, primeiramente eu queria avisar que quem selecionou foi minha produção, que basicamente é a minha irmã. Então eu nem sei quais foram os livros que ela selecionou. Eu só falei, seleciona aí resenhas negativas dos meus livros favoritos. Eu nem falei qual eram, então estamos a critérios dela. Não sei nem que livros vão aparecer aqui e nem quais são a resenha. Bora lá! Bom, o primeiro livro que ela selecionou, eu acabei de ver aqui, foi A Seleção. Elas estão aqui no meu notebook. Vamos começar a ler. 1 estrela para a seleção. A pessoa disse: legalzinho. Se eu tivesse desejos literários, o primeiro, sem dúvida, seria poder dar um tapa na cara dessa protagonista. Acho que todo mundo, né? Acho que se você gostou, se você não gostou, independente disso, todo mundo em algum momento quis dar um tapa na cara da América. Mas... ai, de A Seleção de novo. Vamos lá. Título é: a ideia poderia ser boa, mas a execução não foi. Vamos lá. Tem tudo para ser um best-seller, como é, né? Mas não para ser bom. Meninas adolescentes adoram, mas não porque o livro é bom. Discordo, vamos lá. Apenas porque é cheio de clichês. Tudo só de ler o primeiro capítulo eu já sabia o que ia acontecer no livro. Olha, parabéns! Parabéns, mande na mesmo, porque, gente, não... Eu tava lendo, tipo, o primeiro capítulo de A Seleção, tava detestando, porque achei que ela ia ficar com Aspen. Spoiler, sorry. Mas acho que todo mundo conhece um pouco de A Seleção e definitivamente não. Que foi aquele final de A Seleção? Definitivamente não. Mas vamos lá. Eu já sabia o que ia acontecer no livro. E nada de diferente aconteceu. Eu esperei algo acontecer para fechar a narrativa do primeiro volume, só que isso não aconteceu. É claro, assim, gente, cada um tem direito à opinião, mas é óbvio que não vai ter um final no primeiro livro, já que é uma trilogia. A autora tem que deixar alguma coisa aberta para os próximos livros. Então vamos lá, essa daqui é um pouquinho maior. Decepcionante, arrastado, promete muito e entrega pouco. Vamos lá. Estava querendo uma leitura leve e engraçada para fugir da realidade triste da pandemia. Acho que todo mundo fez isso. E me recomendaram A Seleção, de Kiera Cass. Fui na expectativa de encontrar uma comédia romântica, bobinha e gostosa. E me deparei com uma narrativa maçante e sem graça. Fui enumerar os problemas. Peraí, gente, tô ficando cega. Vou até pôr meu óculos pra ler o absurdo que provavelmente vai estar escrito aqui. Vou enumerar os problemas que encontrei para que não digam que não entendi a proposta do livro. A premissa é boa. 35 moças vão morar em um castelo para disputar o amor de um príncipe. Porém, a trama que se desenrola é rasa. Apresenta personagens e as tira da história com uma rapidez absurda. Gente, eu não concordo, assim... Eu acho que todos os personagens foram muito bem construídos em A Seleção. Tem sim seus defeitos. A Seleção tem furo. Eu vivo falando sobre isso, mas pra mim continua sendo perfeito. Contudo, eu não acho que essa questão de apresentar personagens e tirar eles da história seja um aspecto, assim, um ponto que dá pra se pôr, porque quando eles saem são por um motivo relevante. Mas tudo bem, vamos continuar. Outras que permanecem são mostradas como planas, sem profundidade. A rebelde atacando o castelo o tempo todo por nada. Gente, vemos aqui claramente alguém que está dando nota para o livro sem ter terminado de ler ele, mas tudo bem. E não me venha dizer que isso é apenas uma abertura para os próximos livros, porque poderiam desenvolver algo em cima disso. Mas desenvolveu, tipo assim, é realmente uma crítica de alguém que não terminou de ler, sabe? Leu alguma coisa, não entendeu no momento e falou, é ruim. Não, termina de ler. É uma coisa que eu sempre faço quando eu tô lendo um livro, mesmo que eu não gosto, eu tento muito ir até o final pra poder criticar com propriedade, sabe? Não sair falando coisas que eu não sei a respeito.
Aqui claramente a menina acho que leu o primeiro livro, não teve respostas para algumas perguntas e criticou isso, sendo que é uma trilogia. Então você lê a trilogia inteira, você pode criticar assim, a leitura é maçante, os personagens não são profundos e tal. Então não concordo, mas é uma opinião da pessoa e é uma opinião relevante. Agora você criticar alguma coisa por você não ter se dado ao trabalho de ver realmente a resposta disso, aí eu acho, discordo se não gosto desse tipo de crítica. Mas vamos seguir. Mais nada a demonstrar. O romance da América com o príncipe é sensacional. Que? Gente, estão me matando de 1000 maneiras possíveis. Não dá para acreditar na paixão deles. Sem comentários. Já com Aspen, a coisa tem mais tempero. Ai, gente, eu tô rindo de desespero. Mas nem para colocá-los em um conflito verdadeiro, a autora não colocou. Toda a questão política das caças e da criação do reino de Ilia serviram como um excelente pano de fundo para uma grande história de amor. Se a autora se aprofundasse nisso, ok. Só dei 2 pontos por causa disso. O resto é tudo passável, não registra emoção, não apresenta conflito verdadeiro, cansativo e sem propósito. Bom, gente, acho que eu não tenho nem como eu comentar mais sobre essa resenha, porque eu fui comentando, né, enquanto ela tava aqui. Não concordo nem um pouco. Eu acho que sim, a seleção tem seus pontos negativos, mas eu não concordo com esses pontos que foram apresentados. Tipo, a Maxon e a América sem sal. Oi! Sabe? É tipo, nunca na vida. Assim, cada um tem sua opinião, óbvio. Mas, assim, o que mais me incomodou nessa resenha é que claramente a pessoa leu só o primeiro livro, não leu os demais, e é um direito dela, mas criticou coisas que, assim, não teria como criticar, sabe? A autora não é obrigada, tá, a resolver todos os conflitos num livro só. Até porque se ela faz isso, pra que ter outros livros, né? Então, realmente, discordo muito dessa resenha. Então, bora lá para a próxima. A próxima resenha é de O Visconde que Me Amava. Vamos lá. 1 estrela. A ressaca literária após um grande livro. Melhor livro do ano, sem sombra de dúvidas. Amei do começo ao fim. Simplesmente perfeito. Já quero ler de novo. O quê? É tipo assim, melhor livro do ano. Tome 1 estrela. Gente, eu tô com medo de saber qual a nota que ela dá pros livros que ela não gosta. Ai, esse foi engraçado. Próximo. Ainda de O Visconde que Me Amava. Vamos lá. Estrela 2. Esperava bem mais. Resolvi ler depois de assistir a série, mas a série é bem melhor elaborada do que o livro. Ai, Jesus. Eu tinha medo que esse dia chegaria, sabe? Mas vamos lá. Exceção da vida, porque geralmente é o contrário. Diz no verso que a Julia Quinn é considerada a Jane Austen contemporânea, mas honestamente, ela está bem muito longe de ser. Basta ler Orgulho e Preconceito que isso fica evidente. Bom, aqui não teve nem muito o que comentar, né? Porque ela não fez nenhuma crítica pontual. A pessoa só falou que preferiu a série do que o livro. E eu, particularmente, li os livros primeiros e não gostei da série. Não, assim, não critico, porque eu fico muito feliz por essa série ter saído, muito feliz pela Julia Quinn, muito feliz pelo gênero romance de época, que pra mim é uma porta de entrada, principalmente pela proporção que a série levou, sabe? Acho que é uma porta de entrada pra mais livros de romance de época, pra mais séries, mais filmes e etc. Mas, até aí é uma opinião da pessoa. Essa questão da Julia Quinn, da Jane Austen, é uma coisa assim que é bem polêmica, prefiro não comentar sobre o assunto. Nem a Julia Quinn concorda, eu gosto muito mais da Julia Quinn porque eu acho a escrita mais fácil. Mas isso é realmente questão de opinião, então não tenho o que comentar muito aqui. Então vamos para a próxima. História ruim e repetitiva. Ainda estamos falando de O Visconde que Me Amava. Li o Duque e Eu, livro 1 da série Os Burgers. Achei a história envolvente, interessante. Tem defeitos, mas gostei.
O livro 2, O Visconde que Me Amava, Julia Quinn pegou o mesmo esqueleto do livro 1, mudou algumas coisinhas e pronto. Homem com problemas com o pai, casamento por causa de um flagrante, amantes culpados. Eu nem dei ao trabalho de continuar lendo os livros. Pelo amor de Deus, que falta de criatividade. Bom, eu acho que você vai matar todo mundo que gosta de Julia Quinn aqui do coração, porque, tipo assim, muita gente não gosta de do que eu. E amo o Visconde que Me Amava. No caso, eu gosto dos dois, apesar de eu preferir muito mais o Visconde que Me Amava. Assim, eu não acho repetitivo, os personagens são diferentes, o objetivo dos personagens são diferentes. Sim, os dois homens têm problema com o pai, mas um é tipo problema com o pai vivo, o outro tem problema porque amava o pai de verdade. Então eu realmente não vejo semelhança, Não concordo muito com a resenha, mas tudo bem. Novamente, essa pessoa não pontuou nada específico sobre o livro pra criticar, pra mim poder rebater, né? Até porque é o Visconde que Me Amava, não tem como criticar essa perfeição. Cadê o romance? Pelo amor de Deus, ai Jesus, vamos até arrumar o óculos aqui. Fico me perguntando se com tantas avaliações positivas, eu é que posso ter algum tipo de problema. Sim. Opa. Pois para mim, assim como o primeiro livro, esse não me convenceu. Resolvi dar uma chance depois de ler tantos comentários positivos a respeito, mas sinceramente me decepcionei. Depois de ler o do que eu, resolvi dar uma chance para o próximo livro, esperando que a série que seria bem melhor. O que tenho a dizer? Não foi melhor nem pior, apenas enfadonho, assim como o primeiro da série. Não consegui me conectar com os personagens, muito menos com o romance, porque para mim realmente não funcionou. A leitura se arrasta tanto que eu comecei a pular as páginas. Eu nunca fiz isso? Vamos voltar. Sem dizer que muitas das cenas nesse livro eram quase repetitivas no anterior. Sério, gente, não acho. Eu acho os enredos, completamente diferentes. A Daphne e o Simon eram amigos, sabe? Que implicavam um com o outro, mas, de um jeito amigável. O Anthony... Enfim, eu realmente não vejo essa semelhança que a galera tá falando aqui. Tem semelhança? Sim, coisas que todo romance de época praticamente tem. Mas vamos lá. Odeio quando o autor acha que conseguiu a fórmula mágica e usa isso com todos os seus livros. Basicamente, o povo tá criticando aqui a Julia Quinn, que é a minha autora favorita, do mesmo jeito que eu critiquei o Nicholas Sparks, sabe? Apesar de eu não concordar, a diferença é que ela realmente faz romance de época. Então, tem muitas coisas que aqueles elementos têm que ser igual pra definir um romance de época. Mas vamos continuar. Parece que não existe mais criatividade e sim uma receita de bolo, que, diga-se de passagem, agrada muitas pessoas, dependentes de açúcar e sem nenhum outro critério. Ai, eu achei engraçado. Eu sou uma pessoa dependente de açúcar, vou confessar, mas eu realmente sou uma pessoa bem crítica, principalmente em romance. Então não é todo romance que me convence. Julia Quinn não só me convenceu, como entrou no meu coração e disparata, mas vamos lá. Eu ainda não consigo entender essa minha vontade de pesquisar resenhas antes de simplesmente ler um livro, já que as resenhas que leio parecem quase sempre incentivadas pelas editoras, que mandam títulos e mais títulos para as blogueiras, que tentam a todo custo fazer uma avaliação positiva. Completamente parcial. Desde que resenhas e blog viraram um comércio, não há mais em quem confiar. Sinceramente, da Jane Austen, essa autora não tem nada. Bom, ela fez uma crítica, eu acho que é importante pontuar e ressaltar. Quando você é parceiro de uma editora, você não é obrigado a falar bem dos livros, tá? É uma das regras da editora que ela te manda de 3 livros por mês, mais ou menos. Eu tô falando pelas inscrições, tá? Porque eu nunca fui parceira de uma editora grande. E aí você tem que resenhar pelo menos um ao mês. E aí, tem editora que fala o seguinte: se você não gostar de nenhum livro, você manda um e-mail e explica que você não gostou e não publica a resenha, pra não ter uma resenha negativa. Eu acho justo, já que ela enviou aquele livro. Tem editoras que não, que falam: não, tudo bem, se você não gostar do nosso livro, você pode dar essa resenha negativa.
Então, assim, eu como uma blogueira do Instagram, eu panfleto muito Julia Quinn. A Arqueiro nunca nem, tipo, me seguiu, nunca nem me deu o follow delas pra dizer que eu faço isso simplesmente por enfiar a goela abaixo das pessoas. Eu panfleto muito, já recebi muitas mensagens agradecendo. Então, eu não acho que seja isso, sabe? Tipo, sim, tem blogueiros que recebem os livros, mas nenhum é obrigado a falar bem do livro, sabe? Então, eu acho que dá pra confiar, sim, em muita gente. Às vezes, você só não tem um gosto literário igual a das pessoas que você segue, sabe? Pode ser isso. Você pode seguir pessoas que gostam de coisas diferentes de você. Então, vamos pro próximo. E, novamente, nada que, tipo, teve uma coisa muito pontual, sabe? Falou que é igual ao primeiro livro, mas nada criticou alguma coisa que dá pra comentar. Ainda sobre O Visconde que Me Amava. E a saga continua. Apesar dos pesares, essa história foi um pouco melhor do que a primeira. Mas não consegui gostar do Anthony. Meu Deus. Gente, as pessoas estão me matando. Tipo, o Anthony, o amor da minha vida. Tudo bem você não gostar dele. Tudo bem, ele é meu mesmo. Ele parecia ser alguém maravilhoso no livro anterior. Porém, se mostrou um grande cafajeste agora. Mas, gente, libertina é a melhor coisa que se tem pra encontrar num romance de época. Como assim vocês não gostam? A maneira como ele trata, se refere, pensa da Katerina, Kate, é deplorável. Impossível se apaixonar por homem assim, ó. Ai, bem possível. Vou te falar que é bem possível. Bem possível. Eu sou apaixonada. A próxima resenha é de Assim Que Acaba. Todo mundo sabe que eu amo muito esse livro. Panfleto muito, muito, muito. E aí a pessoa deu 1 estrela e colocou leitura podre. Ai, gente, eu vou até me preparar psicologicamente. Calma aí. Vamos lá. Dando 1 estrela porque não dá pra dar 0. Tipo, o quê? Eu dei 5 porque não dá pra dar 1000. Mas tudo bem. A autora é irresponsável demais ao abordar assuntos sérios. Irresponsável. Não, eu tenho que parar pra comentar aqui. Tipo, o quê? Gente, o jeito que a Colleen Hoover abordou os assuntos em Assim Que Acaba foi impressionante, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que me considerei feminista. Sempre, sempre, sempre. Mas após ler Assim Que Acaba, eu percebi defeitos meus em falas e em pensamentos machistas que hoje em dia eu vejo e revi conceitos, assim. Foi um livro maravilhoso, abordado de um jeito, assim, maravilhoso. Tem todo um cuidado, todo um jeito... eu não sei nem o que falar, porque... Assim Que Acaba é um livro que realmente te põe pra refletir, te põe pra pensar e, tipo, me fez rever muitos conceitos meus que eu nem percebi que eu era totalmente escrota, sabe? Mas tudo bem, vamos continuar. O livro parece uma fanfic. Se você for uma garota de 14 anos que ama história nas nuvens, sem pé nem cabeça, vai ser perfeito pra você. Tá bom, eu realmente acho que ela não tá falando do mesmo livro do que eu, porque o livro não parece uma fanfic. Uma fanfic definitivamente não é escrita desse jeito. Uma fanfic definitivamente não aborda... Quer dizer, pode até abordar, mas não com esse cuidado, com essa perfeição. Não... Sabe, tipo assim, as pessoas usam o termo fanfic como algo muito pejorativo. Vamos começar por aí, sabe? Tipo assim, parece uma fanfic. Basicamente fala, parece um livro ruim. Sabe? É um livro ruim. Gente, não. Tem muitos livros bons, livros famosos, que vieram de fanfics. Então, eu acho que, assim, esse gênero, pode-se dizer assim, tem que ser mais respeitado. Mas, assim, eu vou rebater essa crítica como o que ela quis dizer. Definitivamente, esse livro não é um livro infantil para uma garota de 14 ler. Falar que gosta e só ela. Eu realmente não consigo entender essa crítica. Realmente não é uma coisa que, assim, não pontuou nada, só falou, não gostei, 0, irresponsável. Assim, não pontuou nada e não tem como rebater, mas, assim, bem triste esse posicionamento, porque mostra que não entendeu nada do que a autora quis passar. E a autora passou muita coisa. É um livro que eu peguei lições, assim, pra minha vida, nesse livro, de verdade. E a minha irmã só pegou uma resenha, acho que ela ficou com medo de levar spoiler, porque ela nunca leu. E como eu panfleto demais, ela fala que ela lê, então provavelmente foi isso.
O Conde Enfeitiçado, último livro. Vamos lá. 1 estrela. Não vale a pena. Minha irmã pegou muito Julia Quinn. Não sei nem o que dizer além disso. Não vale a pena. Até agora, todos que li da série são romances previsíveis, mas com personagens atraentes, com certa profundidade psicológica. É muito engraçado que, tipo assim, uma resenha fala que os outros personagens não tem profundidade e o outro tá falando que tem. É, tipo, muito engraçado isso, como cada leitor realmente lê um livro e parece que tá falando de outro totalmente diferente, né? Eu acho isso muito incrível. É realmente, tipo assim, um livro pode ser 1000, porque ele se faz na cabeça de cada leitor. É muito, muito engraçado isso, mas vamos lá. Enredo interessante. Mas esse, desde o início, parece que a autora tinha um prazo e uma meta a cumprir. Simples assim. Romance escrito em papel de padaria. Eu gostei do termo, não concordo, mas gostei do termo. Amor platônico que não convence. Oh! Gente, não, ela não tá falando isso do amor do Mikael, não, né? Não tá, não, né? Ai, meu Deus. As conversões inglesas que foram simplesmente esquecidas. Livro de 2 personagens apenas. O pior de todos os tempos. Não merece nenhuma estrela. Bom, eu acho que essa pessoa que tá criticando aqui é muita crítica que eu vejo, é tipo assim, a Francesca e não tá aparecendo basicamente nenhum irmão Bridgerton, e eu acho isso super coerente de acordo com o que os outros irmãos falavam dela, tipo, não mal, assim, todos amam ela, é só uma questão de ela é uma pessoa afastada. E sim, o livro, sim, roda muito ao redor deles, quase que não aparece outro personagem. Mas pra mim, isso definitivamente não é um problema. O amor platônico pra mim convence muito. É um amor platônico lindo, sabe? Que o Mikael tem pela Francesca. E é isso. Eu só não concordo com a coisa dela. Adorei o termo papel de padaria. Escrito em papel de padaria. Gostei muito mesmo. Vou começar a usar. Mas a resenha realmente... não concordo. E assim, eu acho que é um dos livros mais sensíveis da Julia Quinn, isso que eu ia pontuar, eu lembrei agora. A pessoa falou que eles não têm profundidade e tal, mas na minha opinião é o livro mais sensível, assim, em carga emocional dos outros personagens, sabe? Todos os outros têm um pouquinho e tal, mas esse livro é todo uma carga emocional e foi o primeiro livro da Julia Quinn que eu chorei. Então, realmente, tipo, não é uma coisa que eu concordo. Bora lá. Francesca e Mikael. Tenho lá minhas dúvidas se Francesca realmente faz parte dos Bridgertons. A mulher nunca existiu para eles. O nome dela foi citado uma única vez por Heloise. A maneira como a autora narra a saga deixa a desejar. Foca única e exclusivamente em um casal e não cita mais ninguém. Essa história é ruim e sem graça. O fim é péssimo. Novamente, aquela coisa das pessoas terem se incomodado por outros Bridgerton não ter aparecido. Pra mim, de maneira nenhuma foi um problema, foi coerente com os outros livros, porque realmente a Francesca nunca apareceu. Mas assim, é aquela coisa. São 9 irmãos, cada um tem uma personalidade. A personalidade da Francesca era ser mais afastada, gostar mais de ficar quieta no cantinho dela. Então eu achei coerente. Sobre o final ser sem graça e ruim, tipo, eu realmente chorei. E às vezes quando eu releio eu choro de novo. Então não tem nem como eu argumentar, sabe? Eu só discordo muito. Discordo muito forte. Próxima. Francesca não é uma Bridgerton. Não gostei da personagem, dissimulada, dúbia, de caráter fraco. Definitivamente não é uma Bridgerton. É realmente isso, sabe? As pessoas olhou e falou assim, nossa, não apareceu outro irmão Bridgerton. Não gostei. É tipo, gente, você tem que ver que essa personalidade dela, definitivamente não acho ela fraca. Tipo, oi, a mulher ficou viúva nova, tá? Ela perdeu um filho, no caso, abortou, logo que o marido morreu. Cuidou de tudo dele sozinha, o homem era um conde e ela é fraca. Tipo, não, definitivamente a Francesca é muito, muito forte, uma mulher assim, principalmente para aquela época. Não, ela não é fraca, ela pode ser quieta, é diferente de fraca. Francesca tem muita força. Mas tudo bem.
É tipo, tudo bem, não tem nada bem, nada bem. Parem de falar mal da Francesca. Eu vou proteger a Francesca Bridgerton sempre, sempre. O pior. É o pior livro da série. Francesca destoa muito dos Bridgerton. Sim, gente, ela tem uma personalidade diferente dos Bridgerton. Tá bom? E daí? E daí todos os irmãos têm que ser iguais? E eles não são, mas tipo assim, tá, ela é mais quieta, todos os irmãos são mais parafatosos. E daí? Sabe? Só porque a pessoa é quieta, ela não é uma pessoa legal, não é uma pessoa boa. Ai, eu me irrito. Às vezes Francesca é chata, sempre querendo ficar longe da família e trata mal as irmãs. Não, ela não trata mal as irmãs dela. Ela ama as irmãs dela. Ela pode querer ficar longe? Pode. Ficar não gosta tanto de barulho? É um direito dela. Mas ela não trata ninguém. Mas ela não trata ninguém mal. Mas vamos lá. Às vezes ela é mimada, nunca respeitando os limites que o Michael tenta impor. Eu realmente não tô entendendo qual é esse ponto, tá? Eu não tô dizendo que tá errado, eu discordo, mas eu não entendo, assim, em que ponto ela tá querendo dizer isso. Porque eu nunca vi o Michael impondo nenhum ponto pra ela. Muito pelo contrário, mas vamos lá. Enfim, não gostei. Achei uma personagem rasa. Sem contar que quase não tem diálogos da família. É isso, gente. É isso. As pessoas não viram outros Bridgerton e tu falou, ruim. Mano, foca ali no casal, foca no romance, foca na sensibilidade linda e maravilhosa que a Julia Quinn pôs nesse livro. E esquece que não tem outros irmãos, sabe? É só um livro aqui. Até porque todos os livros da Julia Quinn são histórias individuais. Dá pra ler um sem ler os demais. Então, não é necessário que todos os Bridgerton apareçam em todos os livros. Eu realmente me estresso. O que é o charme da série? Sim, eu gosto da união dos irmãos. Eu amo a união dos irmãos. Eu dou muita risada com as interações dos irmãos. Mas, tá, eles não apareceram. Sabe? Tipo, eles não apareceram. Mostra também que o amor pode amar alguém de longe, sabe? Você pode amar alguém e respeitar o espaço dessas pessoas, como a Violet faz com ela, e eu acho lindo, sabe? Tipo, ai, os irmãos não aparecem. Mano, ela mora em outro país, vocês queriam. Ai, gente, olha, vamos lá. Mais uma resenha e outra grande pra mim me estressar. O que houve, Julia Quinn? Como esse livro foi decepcionante, principalmente porque estava amando a série até o aqui. O quinto livro já dá uma caída na leitura. Concordo, tá? Não gosto tanto do quinto. Pra mim é um dos mais fraquinhos da série. Mas o sexto é, tipo, um dos melhores. Mas esse, não sei o que houve. Ficou parecendo que a autora tinha um prazo. Gente, eu sabe que não achei a história corrida? Tipo, achei a história tão linda, tão bem elaborada. E não pôde se dedicar a essa obra com o mesmo empenho. O resto da família praticamente não aparece nesse volume. Eu não vou repetir o que eu já falei, mas nos privando de apreciar as cenas de convivência Bridgerton que amamos. Tá, gente, a gente ama, mas aceita, supera que em um livro não vai ter aquela coisa de os irmãos se provocando. Os personagens não foram bem construídos. Ora, Francesca é um livro aberto, ora é uma moça misteriosa. Não consegui compreender quem é Francesca, nem Michael, nem John. Gente, eu acho que alguém pode ser uma pessoa que fala sobre seus sentimentos, mas em algum momento, em algumas coisas, não querer falar, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta de conversar muito, falo sobre tudo, muitas coisas. Um exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de falar muito, converso com muitas pessoas e tal, sou um livro aberto, mas tem determinados assuntos que é o meu ponto fraco, que eu sou bem fechada. Eu acho que todo mundo tem o direito de ser um livro aberto, mas em algum momento querer se fechar, sabe? Eu acho que é o direito de cada um, e é o que mostra assim, mais a profundidade do personagem, porque ele não é uma coisa, ele é uma variedade de coisas. Então, pra mim, é o que mostra que um personagem é realmente profundo. Não só aquela coisinha que a autora colocou. O personagem vai ser assim, 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 e tudo que ele faz é de acordo com aquilo. Mas tudo bem. E definitivamente a paixão platônica de Michael não me convenceu. Nem o relacionamento dos protagonistas, principalmente antes da morte de John. Não achei crível.
Fui arrastando a leitura com dificuldade, torcendo por uma passagem animada com os outros búrdios. Eu acho que a pessoa não quer ler um romance, ela quer ler, tipo, os irmãos juntos. Eu concordo, eu leria um livro só da interação dos irmãos, mas eu tô ali pelo romance também. Ou um diálogo que soasse verdadeiro entre o par romântico. Mas, ai, gente, eles são tão verdadeiros um com o outro. Tá bom, vamos lá. Por fim, penso que a autora tentou disfarçar um enredo muito fraco, aumentando significativamente a dose de romance do livro. Não funcionou, avaliei com só 2 estrelas porque não leria de novo, de jeito nenhum. Torço muito para que os volumes restantes façam jus à série. Bom, gente, a Francesca, o Conde Enfeitiçado, ele é um livro muito injustiçado, na minha opinião. Porque assim, não teve tantos outros irmãos, aí as pessoas ficaram reclamando, sabe? Tipo, ai meu Deus, que livro ruim. Não, gente, o livro é muito bom, tá? Outros Bridgerton não apareceu, mas o livro é muito bom, a história é sensível, a história é linda. Um caso que eu vou mostrar de como, assim, eu acho que as pessoas dão mais valor à aparição de outros personagens da série do que a própria história, é no livro Uma Noiva Rebelde, é o 4º livro dos Óbitos. Não é um livro tão bom, na minha opinião, tá? Sei que tem muita gente que gostou, muita gente, e pra mim, é isso que eu acho muito engraçado. O romance é super fraquinho, na minha opinião, é um dos livros, assim, que não me convenceu mesmo, foi aquele amor que do nada, tipo assim, não tinha, do nada surgiu, do nada, foi assim, ó, do nada surgiu real, e aí as pessoas amam, e aí toda vez que eu vejo alguém falando sobre esse livro, é sobre quando aparece a Violet, o Edmund, que foi lindo, concordo, mas o Anthony e o Bennett, e um pouquinho do Colin. É tipo assim, o livro é totalmente exaltado pela aparição, tipo, de um capítulo mais ou menos, desses personagens dos outros livros. Então parece que as pessoas querem ler Julia Quinn pra ver a aparição de outros personagens, sabe? Não quer ler daquele casal, quer que outros personagens apareçam, e isso me incomoda muitíssimo, sabe? As pessoas não apreciam, parece que o casal, a história, a evolução. Não, elas querem ver a aparição de outros personagens. Então, se você colocar outros personagens no livro, é bom. Se você não colocar, é ruim. Sabe? Não dá pra entender real. E é isso, gente. Essa foi a última resenha. E o que eu posso dizer? A gente somos pessoas diferentes que lê os mesmos livros, mas vemos eles de forma diferente. A gente tem um olhar, então a questão é respeitar, sabe? Até na hora de fazer a crítica. Eu tô fazendo a crítica da crítica. E quando eu digo respeitar é não concordar, você tem todo o direito de não concordar e de não gostar. Mas respeitar é não xingando, não ofendendo, etc. Não concordei com a maioria dos desenhos. Teve coisas aqui que eu realmente concordei. Teve resenhas que nem parecia que a pessoa leu, sabe? Ela falou assim, vou dar uma estrela porque eu quero dar uma estrela. Igual aquela dia assim que acaba, que ela não colocou, nem nada. Mas foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se vocês concordam comigo ou com alguma resenha que eu li aqui. E é isso. Curta o vídeo pra me ajudar, por favor. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. E manda para o seu amigo que ama ou odeia os vídeos que eu citei aqui. Um beijinho pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!